Bom dia, meus queridos irmãos. Que a doce e inefável paz de Jesus envolva o seu coração, seu espírito, trazendo-lhe paz e alegria. Convido a todos a elevar os nossos pensamentos para que possamos entrar numa sintonia elevada, a fim de podermos discutir o tema do Evangelho desta manhã com vocês. Continuando o capítulo 8, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, o que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que estás nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o, lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados ao fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus capítulo 5, 29 e 30, 18, 6 a 11. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhe faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas conservem repouso, a consciência são, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tem a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal e porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Convido a todos a elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando do nosso Mestre o amparo de que tanto necessitamos. Mestre de amor e bondade, dai-nos força para que possamos avançar dentro do nosso planejamento reencarnatório, assumindo os compromissos, abraçando com as oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Fortalecei a nossa vontade, Senhor. Ampliai a nossa fé para que nós possamos usar da caridade como meio de nossa evolução.
Ó Jesus, quanta gratidão temos por tudo que o Senhor tem nos dado. E que este amor imensurável, que emana dos generosos corações amigos, possam nos sustentar e mantermos em equilíbrio diante de todas as ações que precisamos aprender a realizar. Que a paz e a alegria sejam constantes em nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais, por tudo aquilo que tem nos ofertado. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, é uma leitura que nos chama a atenção sobre o escândalo. Para nós, escândalo, muitas vezes, é aquilo que traz um alarde na sociedade em que vivemos. Muitas vezes, são aquilo que nós cometemos para que os outros possam fazer comentários. Mas nós vamos ver que Jesus nos diz: ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem, porque um escândalo venha. E esse escândalo, queridos amigos, ele acontece dentro dos nossos lares. Quando nós não aceitamos determinada situação, discutimos, outros agridem, isso é um escândalo. E é por isso que ele diz: ai do mundo por causa do escândalo. Todas as vezes que nós cometemos um ato errado, contrário à lei de Deus, nós estamos cometendo um escândalo. Então, o escândalo não é aquele momento de alarde, mas todo momento em que nós precisamos pensar que sai de nós para o outro. E aqui nós vamos ver essa passagem que Mateus traz: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai e lançai longe de vós. Esse é um sentido figurado da palavra. Nós não vamos, tirar um abraço, um braço, uma perna, um olho por conta do escândalo. Mas ele diz assim: se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. No sentido vulgar, Kardec nos coloca: o escândalo se diz a toda ação que de modo ostensivo vai de encontro à moral ou ao decoro. Então, o escândalo, ele não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. Quando nós fazemos uma maledicência que compromete a vida do outro, aquilo é um escândalo. Porque a maledicência, ela acaba percorrendo, ela vai de boca em boca e ela traz uma repercussão moral muito grande para quem o faz. E entristece aquele que está sendo criticado, que é o motivo que foi levantado o escândalo. Então, ela precisa ter muito cuidado, porque a palavra escândalo implica a ideia de um certo arruído. Esse arruído é justamente esse movimento que o pensamento faz para o mal. Então, é preciso que, quando a gente passa por esses momentos, que a gente analise bem qual é o sentimento que fere, que dói. Aí nós vamos ver que é o orgulho. E aí nós vamos entender que quando Kardec nos coloca, e é muito importante que a gente compreenda isso, muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Então, muito mal, nós preferimos ali ficar, na, como, sigilosamente, eu tenho medo que o outro saiba, porque vai me comprometer. Mas, muitas vezes, este ato que nós estamos fazendo é uma manifestação do nosso orgulho. Então, tudo aquilo que nós vamos realizar, nós precisamos perguntar para a nossa consciência: é lícito isso? Eu devo fazer isto?
Quando Kardec coloca, são, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. Toda aquela pessoa que usa do escândalo, que é orgulhoso, que é egoísta e que pratica o ato externo sem pensar no bem-estar do outro, ele tem essa posição. E acho que nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós falamos uma coisa e agimos de forma diferente. Então, quando o Jesus nos fala isso, sepulcros branqueados por fora, mas cheios de podridão por dentro, é o que muitas vezes as pessoas orgulhosas, vaidosas ou nós mesmos cometemos isso. Temos uma aparência muito bonita, muito bem vestido, muito gosto, mas nós não conhecemos ou queremos tamponar as sujeiras do nosso interior. O que é sujeira do nosso interior? Os pensamentos contrários à lei do amor. Estes criam um fermento extremamente complicado para que nós possamos reconhecer o valor do interior. É preciso analisar quais são as palavras que nós emitimos, que ação é a nossa. Então, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe aprende o significado. Quantas vezes nós achamos, se alguém fizer algum motivo no centro da cidade, ou alguma coisa que nós encontramos na televisão, nós, nossa, que coisa horrorosa, isso é um escândalo. Mas nós também ainda praticamos muito o escândalo, porque o escândalo ele está ligado ao resultado efetivo da moral. Quando não temos, nós vamos ver que o escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Por quê? Porque já não somente nos afeta, mas afeta também a consciência de outro. E muitas vezes esse é o risco, né, que nós corremos dos vícios e das imperfeições que carregamos. Então é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Porque imperfeitos como são na terra, os homens mostram propensa a praticar o mal. E isso nós vamos ver que essa questão de é preciso que haja escândalo, porque nós ainda somos um ser que estamos a caminho da perfeição. E aqui ele coloca, árvores más, só maus frutos dão. É impossível que eu possa falar sempre do bem e pregar o bem ou estimular o outro bem se eu não tenho uma ação nobilitante no bem. É isso que nós estamos vendo. Que árvore eu sou? Que frutos eu dou? É preciso que a gente repercute, tenha um olhar de repercussão para dentro de nós. E é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens punem a si mesmos em contato de seus vícios. Esses vícios são vícios morais que nós precisamos compreender. E se nós estivéssemos numa condição evolutiva diferente, nós já tínhamos eliminado esses vícios. Então, nós vamos ver que o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. A evolução ela acontece de acordo com as leis de Deus. Quando nós erramos, nós não temos que pagar, mas nós temos que corrigir. Nós temos que acertar. E quem vai fazer isso somos nós mesmos. Então, muitas vezes, é preferível que a gente auxilie os nossos irmãos mostrando o erro, educando este pensamento, educando este nosso irmão para que ele possa detectar em si onde foi que começou
a causa do escândalo. Então, a condição de um mundo elevado, diferente da Terra, não há esse arruído. Por que que não há? Porque os espíritos que lá se encontram não têm mais esse vestígio tão forte do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da maledicência, que ainda permeiam dentro de nós. Então, como nós estamos ainda no momento do planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiação, muitos ainda trazem o pensamento obstinados ao mal, eles não têm como vivenciar aquilo que ele ainda não aprendeu. É como se nós estivéssemos falando de um mundo de regeneração, onde não tinha maldade, onde nós todos éramos amigos. Nós não sabemos viver ainda dessa forma, porque ainda não temos essa construção dentro de nós. E aí Kardec nos diz, mas ai daquele porque vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. A punição é justamente o corretivo que a lei do amor, a lei de causa e efeito, imprime na nossa vontade, no desejo que temos de corrigir. E para corrigir, é preciso que a gente analise quais são os nossos atos mais íntimos. Ele nos dá um exemplo. Aí por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Será por que nós podemos ter filho ingrato? Porque aquele filho, muitas vezes, é o espírito de ontem, que volta para o dia de hoje, para a reencarnação atual. E Kardec ainda nos coloca, se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. E aqui nós vamos ver uma figura enérgica, que seria absurda se tomada ao pé da letra. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que os olhos te levem para um lugar que não seja a do bem. Então, nós não estamos cegos, nós estamos enxergando, mas temos dentro de nós o véu que tampona a nossa visão consciencial. Então, é preciso que a gente saiba decifrar o que o Espiritismo está falando sobre a questão dos bem-aventurados que têm puro coração. Porque, às vezes, eu acho que a minha pureza de coração é uma pureza de fala. Não é, meus irmãos. Aquilo que nós temos que construir está dentro de nós, está em nosso coração. Ou seja, está na criação mental, modificando sentimentos para que eles possam nos auxiliar. E assim eu convido a todos a pensar bastante nessa reflexão para que a gente não se torne um túmulo caiado por fora, um vaso caiado por fora e por dentro cheias de rapinas, cheias de iniquidades. E com isso nós elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele que nos ajude a refletir nas passagens sublimes do Evangelho, cuja oportunidade valorosa nós buscamos para o nosso aperfeiçoamento moral. Que o escândalo seja bastante compreendido, porque nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com a lei de Deus, amando o nosso próximo como nós desejaríamos que ele nos amasse. Nós agradecemos a Jesus, pedindo a Ele, os benfeitores espirituais, que possam nos auxiliar nesta manhã sublime, pedindo o passe para todos nós. Jesus, conceda-nos este momento para que nós possamos nos fortalecermos em amor, em confiança, em serenidade. Senhor, que a nossa água seja fluidificada,
que as bênçãos divinas caem sobre elas, se transformem em remédio, medicamentos valiosos que todos nós necessitamos. Ó Jesus, que esta vibração tão amorosa possa ser levada até os nossos familiares, aos amigos e aqueles outros que ainda não nos aprenderam a amar, mas são nossos irmãos. Que Jesus, na sua infinita e gloriosa, seu glorioso amor, nos envolva, trazendo-nos serenidade e confiança. Queridos irmãos, recebam com carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e sintam-se amparados por Jesus. Que assim seja.